Eu gostaria simplesmente de falar aqui diretamente sobre os 4 níveis mentais e assim algumas pessoas pensariam: "Uau, esse guri é um gênio". Porém, eu não gostaria que outra pessoa mencionasse minhas ideias sem relacioná-las a mim. Por isso, é importante que saibamos as raízes dessas ideias fenomenais que vamos ver aqui. E dos 2 gênios que compuseram os 4 níveis mentais, o primeiro é esse cara aí. Chama-se Paul MacLean e ele foi um médico e neurocientista e nos concedeu uma imensa contribuição intelectual com a teoria do cérebro trino. Essa teoria entende que o cérebro humano pode ser dividido em 3 áreas. Essas 3 áreas respeitam níveis de complexidade e idade de existência. Com idade de existência, eu quero dizer, bom, sabemos que o cérebro humano não se desenvolveu de uma hora para outra. Ele precisou evoluir ao longo dos nossos milhões de anos. Começando da estrutura mais antiga, mais rústica e primordial, temos o complexo reptiliano. Como o próprio nome diz, é uma estrutura semelhante às dos répteis e é responsável pela sobrevivência. Sem as outras partes do cérebro, viveríamos como répteis. Entendendo toda a noção de que queremos viver, precisamos de comida, de água, de um local seguro, precisamos também de sexo para expandir a espécie e descansar para poupar energia. Essa parte do cérebro também é responsável direta pela coordenação motora, ou seja, movimentos, batimentos cardíacos, respiração, reações instintivas, dentre outros. Vale lembrar que essa estrutura cerebral é inconsciente, ou seja, você não pode ouvi-la, pensar, e ela não tem noção da sua existência. Porém, ela existe e é responsável por grande parte das nossas ações. Este é o primeiro nível cerebral. Ativando apenas essa estrutura, você vive como um animal rústico que só quer saber de sexo, comida e descanso. Infelizmente, muita gente ativa, na maioria do tempo, apenas o primeiro nível. Essas pessoas não costumam se importar com as outras, não sabem bem trabalhar em grupo, adoram vadiar, ficar no celular perdendo tempo, buscam vida fácil e fogem do trabalho duro. Segundo nível, sistema límbico, também conhecido como a parte do cérebro responsável pelas emoções. E é nesse nível que a grande maioria das pessoas vive. As pessoas que dão maior poder a esta parte do cérebro são pessoas emotivas. Geralmente se importam bastante com a opinião alheia, adoram assistir filmes na Netflix, ir ao cinema, procurar ter fortes laços nos relacionamentos. Também perdem o controle facilmente, geralmente dão bastante importância à família e perdem a maior parte do tempo conversando besteiras com os amigos e familiares. Eles adoram as redes sociais e se sentem realmente vivos e felizes na maior parte do tempo. Trabalham muito melhor em grupo e são produtivos quando têm um bom chefe ou um sistema para orientá-los. Porém, sua instabilidade emotiva pode ser um fator de risco, e vale lembrar que o sistema límbico é um sistema inconsciente. E o terceiro nível mental não é exclusividade dos humanos, mas a última parte que se desenvolveu em nós se desenvolveu de uma forma bem mais avançada do que em qualquer outro animal do mundo inteiro. O neocórtex é uma estrutura complexa, é consciente, é o que nos faz entender que estamos vivos e existimos. É a nossa consciência, é nossa vozinha na cabeça, é a parte que faz você compreender e associar tudo o que estou dizendo aqui. Esse é o nosso cérebro lógico-racional. Pessoas que vivem muito mais no terceiro nível são pessoas muito mais bem-sucedidas, possuem capacidades lógicas matemáticas muito fortes, têm QIs acima da média, pois desenvolvem suas faculdades mentais e têm comportamentos friamente calculados. O lado ruim disso é que costumam ser pessoas frequentemente mais desmotivadas, risco maior de cair em depressão, preferem trabalhar sozinhas por seu trabalho ter uma qualidade acima dos demais, porém não dão valor ao trabalho em grupo. Esse tipo de pessoa não tem tanto apego à vida, são pessoas mais solitárias e introspectivas, possuem um bom nível de autocontrole, mas podem ser maquiavélicas, não no sentido de querer ferrar as outras pessoas, mas se for preciso conseguir atingir aquilo que elas querem, elas farão. Até porque são pessoas altamente competitivas. Para você entender um pouco melhor essas divisões na estrutura cerebral, vamos a um teste que eu gosto muito. Preste atenção na sua respiração. Respire mais profundamente agora. Tome o controle da sua respiração. Você consegue respirar conscientemente, tomando conta de cada passo, não é mesmo? Ok, mas e antes? Quem estava respirando por você? E eu te respondo, o complexo reptiliano, uma parte inconsciente
e que toma conta da sua respiração enquanto você se preocupa com tarefas mais difíceis conscientemente. Ok, mas agora que você entendeu a diferença entre neocórtex e reptiliano e o sistema límbico, eu posso dar um exemplo, tipo, sabe quando você está terrivelmente com raiva de alguém e você só pensa em dar um soco no meio da cara dessa pessoa? Mas, e aí, aparece uma vozinha dizendo, ok, você pode bater nessa pessoa, mas isso não tem muita lógica, pois você vai arranjar incomodação a preço de quê? Melhor evitar, não é mesmo? E aí, entendeu? É como frequentemente chamamos uma briga entre decisões de mente e coração. Só que, obviamente, o coração não pensa e não tem nada a ver com o sentimento. Mas é como a maioria entende. Mas na verdade é uma briga entre duas partes diferentes do cérebro. Ok, já deu para ter uma ideia melhor sobre a descoberta das divisões mentais de MacLean. Mas e o quarto nível mental? Para o quarto nível mental, vamos pegar a ideia de John Flavel, psicólogo e professor na Universidade de Stanford, que criou a teoria da metacognição. A metacognição é definida por John como o conhecimento que as pessoas têm sobre seus próprios processos cognitivos e a habilidade de controlar esses processos, monitorando, organizando-os e modificando-os com certa finalidade. Em outras palavras, é tentar entender por conta própria isso que acabamos de fazer, tentar entender cada pensamento, de onde vem, como posso melhorar o controle, estou saudável mentalmente, como posso alcançar os melhores resultados utilizando todo o potencial mental que eu tenho. Precisamos utilizar melhor os recursos lógicos e de autopercepção que temos disponíveis na nossa nova estrutura, o neocórtex. Assim como temos que entender que cada parte do nosso corpo e do nosso cérebro possui necessidades diferentes, e é por isso que temos que ter momentos de descanso, respeitando assim as necessidades do complexo reptiliano. Devemos também cultivar emoções e laços com nossos amigos, familiares e colegas, mas sem perder a razão. Devemos compreender as nossas necessidades, olhar para dentro, entender que um pensamento no neocórtex pode nascer de uma emoção ruim e por isso devemos censurá-lo, pois logicamente a ação que você desejou não é a melhor a ser tomada. A prática leva à perfeição. Quanto mais você estudar sobre o seu cérebro e auto-perceber a você mesmo, mais assertivas serão suas decisões. Então eu espero de alguma maneira ter te ajudado com essas informações que considero importantíssimas e não deixe de estudar mais sobre os assuntos que vão te levar a um próximo nível da sua vida aqui no canal. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Fui!